Para conseguir sucesso no desenvolvimento dos nossos bonsais, nós temos que atentar em vários detalhes do crescimento da planta. E um dos principais é a questão das raízes da planta, já que nossos bonsais vão estar sempre dentro de pequenos vasos. Isso faz com que nós precisamos ter técnicas específicas para conseguir que a planta cresça saudável e com nutrientes suficientes para alcançar sua plenitude nesse pequeno vaso. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês uma técnica especial para ajudar nesse desenvolvimento dos bonsais. Depois da vinheta. Salve bonsaístas do Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? Aqui é Wagner Rocha da Hightech Bonsai e hoje nós vamos falar sobre uma técnica muito interessante que nos ajuda muito a conseguir plantas saudáveis e bonsais saudáveis, né? É uma técnica específica para ajudar que o sistema radicular das nossas plantas consiga nutrir a planta com força e suficiência para que ela atinja sua plenitude dentro dos pequenos vasos que nós as colocamos, né? Já que a essência do bonsai, o próprio nome, a palavra bonsai significa isso, não é? Planta uma pequena árvore dentro de uma bandeja. Então, a árvore ela se expande além do próprio limite de sua copa, muitas vezes, indefinidamente, à procura desses nutrientes, dependendo do lugar que ela está e do solo. A profundidade, às vezes, da água maior, dos nutrientes está mais distante, a raiz vai lá e acha. No bonsai, não. No bonsai, a gente confina essa planta num vaso pequeno. E nós fornecemos os nutrientes e a água de maneira artificial, né? Com as nossas regas, com as nossas adubações. Mas ainda assim, a planta precisa ter, nesse pequeno espaço, raízes suficientes para que ela consiga se alimentar, que ela consiga captar esses nutrientes e essa água do solo. Então, o nosso objetivo, quando desenvolvemos nossos bonsais, é que essa massa de raízes, principalmente essas capilares, que são as pequenas raízes finas, cresçam densamente próximo da base do tronco, que não se expandam de maneira distante, como na natureza aconteceria. Já aqui nós vamos estar com um pequeno vaso, com isso confinado e de espaços e dimensões reduzidas. Existem técnicas que foram estudadas e desenvolvidas para que isso viesse a acontecer. E especificamente nós vamos falar hoje do uso dos potes furados. Existe um termo que se usa para esse tipo de pote chamado air pot. Os air pots, eles são vasos com sua lateral totalmente furada, vazada. E isso propicia uma série de vantagens no desenvolvimento do bonsai, enquanto ainda na fase de treinamento, né? É uma técnica usada e aplicada na fase de treinamento, não depois que o bonsai já alcança a sua plenitude. É uma técnica que nós utilizamos para que esse bonsai chegue à sua maturidade e depois de passar por esse período, venha já saudável, com essa massa de raízes bastante densa, que nós conseguimos usando a técnica, venha para o vaso definitivo. Esse é um vaso convencional, totalmente fechado, né, onde a técnica não mais se aplica, mas o objetivo nós já conseguimos, que é uma massa de raízes capilares pequena e densa. Vamos chamar esses vasos de vasos aerados. É um nome que eu uso, inclusive, para os nossos vasos da linha Hightech Bonsai, que eu desenvolvi especificamente para a aplicação dessa técnica. Vou mostrar para vocês. Como funciona essa técnica? Vamos falar aqui mostrando um pouco desse vaso. O vaso ele tem a lateral toda furada, o que favorece a areação desse substrato a ser colocado aqui dentro desse vaso e, principalmente, a propagação das raízes capilares dentro desse pequeno espaço onde nós vamos confinar a planta. Como é que isso acontece, né? Dentro do vaso, as raízes procuram se expandir. Elas se expandem de maneira horizontal, desviando de obstáculos que possam acontecer na natureza, uma pedra, uma obstrução, ou um terreno mais duro, um terreno mais resistente. Quando ela encontra um terreno mais mole, ela vai com mais facilidade, vai zigue-zagueando, fazendo o seu caminho. No vaso acontece a mesma coisa. Por isso a importância, inclusive, da granulação, da granulometria do substrato, para que
a propagação dessas raízes seja condizente com a escala da planta que nós vamos conseguir. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Granulometria. As raízes elas se expandem de maneira horizontal e chegam na parede do vaso. Muitos de vocês que já cultivam bonsai conhecem, no momento quando vai desenvasar o seu vaso, percebe que a raiz começa a rodar em círculos aqui dentro desse vaso. É muito natural, é isso que acontece. As raízes vão espiralando dentro do vaso, se tornando densas e muito longas, fazendo aquele processo de espiral. Quando você tira a planta, aquela massa de raiz colada na lateral, você tira e vai ter que, consequentemente, fazer poda, porque ela não serve para o nosso propósito de adensamento de raízes dentro do vaso do bonsai. Esse é um recurso que a planta tem para buscar os seus nutrientes dentro daquele vaso, aumentar a extensão de suas raízes. Só que nós queremos que a planta faça isso de uma outra maneira. Nós queremos que a planta faça isso aumentando a sua densidade e não o seu comprimento. Já no vaso airado, o que acontece? A raiz ela se expande horizontalmente até chegar na parede. Quando ela encontra esse tipo de vaso, a raiz também encontra os furos e procura o caminho pelo furo. Ela sai pelo furo. A raiz é fotossensível, então quando ela encontra esse furo, ela tende a ressecar em contato com o ar e com a luz. Eu não tenho mais, além do limite do vaso, ou seja, para fora do furo, o substrato e solo que mantém a umidade daquele ponto de raiz, e a própria luz faz com que essa pequena raiz que venha a procurar o caminho para fora do furo, venha a secar. A partir do momento que a ponta dessa raiz seca, essa própria raiz, ela procurando a sua sustentação de vida, ela bifurca dentro do pedaço que ela ainda está em contato com o solo. Ou seja, ao invés dela se expandir procurando um caminho que vai circundar o vaso, ela se bifurca dentro do espaço confinado do vaso, onde existe esse substrato, sem fazer esse caminho periférico de expansão pelo comprimento que ela procuraria ter. E o recurso que ela tem é aumentar a sua densidade, justamente o que nós queremos. Aumentando a densidade, ela vai conseguir os nutrientes necessários para que ela consiga a sua subsistência, a sua quantidade de nutrientes e água. E é isso que a gente quer, e é isso que o vaso consegue. Os vasos airados da Hi-Tech Bonsai são pensados justamente para propiciar a aplicação dessa técnica no desenvolvimento e treinamento das nossas plantas. Obviamente, existe todo um embasamento científico, vários estudos foram feitos. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, existem matérias mais científicas com todo o embasamento necessário, principalmente em conteúdo em inglês na internet. Se você procurar por AirPot, não só especificamente para bonsai, mas para desenvolvimento indoor, você vai achar muito material. Vamos falar um pouco dos vasos airados da linha Hi-Tech Bonsai, que eu desenvolvi especificamente para a aplicação dessa e de outras técnicas num único vaso. O treinamento da planta ele envolve diversas características que você precisa se preocupar. As raízes, crescimento da copa, engrossamento do tronco. E para cada finalidade, para cada objetivo desse, existem técnicas que vão te ajudar a conseguir o resultado que você quer. Então eu procurei desenvolver um produto que são os vasos airados. Airados, entendeu? Airados, da Hi-Tech Bonsai, que partem justamente da técnica do AirPot, agregando outros valores, agregando outras técnicas que você pode também, numa única peça, aplicar no treinamento da sua planta, nessa fase que você precisa economizar tempo, né, para conseguir ter os resultados de uma maneira eficiente, mais rápida possível e com qualidade. Nós desenvolvemos dois tamanhos de vasos para essa linha de vasos airados. O vaso de 2 litros e o vaso de 7 litros, dependendo da dimensão da planta que você está treinando. Esse vaso é composto de essencialmente 2 peças.
Como vocês podem ver, ele pode ser feito de diversas cores, são empilháveis para racionalizar a tua prateleira, teu estoque. E os vasos eles são compostos de duas peças, corpo e fundo. Nessa linha existem 3 possibilidades de fundo de vaso. O fundo totalmente fechado, o fundo com furações, plano, e o fundo com furações côncavo, que já faz às vezes do condutor de raiz. Numa única peça você já tem o condutor de raiz num fundo que pode ser plano ou que pode ser vazado. O fundo, ele é completamente, inteiramente retirável, para que facilite extremamente, para que facilite muito o momento do desenvase dessa planta, né? Ao contrário dos vasos com fundo fechados, que você precisa um trabalho com cuidado para que você remova a planta no momento de desenvase, os vasos high-tech bonsai da linha Airado, eles facilitam muito isso, porque o fundo ele sai inteiramente depois que você solta ele dos pontos de fixação com arame. Esses 3 tipos de fundos são para 3 tipos de aplicação distinta. Depois que você escolhe o fundo e a técnica que você vai aplicar, o fundo é preso com arames, para que ele não caia, para que ele não se mova e para que você consiga pegar ele, mesmo com peso, pelo fundo, para que o vaso não desmonte na tua mão. Esse vaso, mesmo com o fundo que ele sai totalmente, se ele não tivesse sistema de travamento, na hora de você pegar, ele ia jogar a planta para cima, você eventualmente segurando por aqui. Mas eu desenvolvi ele com sistema de trava com arame, o próprio arame do nosso dia a dia, da nossa prática, material que você já tem. Você encaixa nos pontos já projetados específicos para isso, trava e esse vaso não corre o risco de desmontar na tua mão. Vaso com fundo fechado. O vaso com fundo fechado tem o objetivo de airpot, vaso aerado, na essência do seu funcionamento. Todo o sistema radicular você deseja que essa planta vá para as suas laterais, né? Então, com o vaso de fundo fechado, você não tem o escoamento da água pelo fundo, você tem essencialmente o escoamento da água pelas laterais, no momento da rega. A água não acumula, porque tem os furos parte baixa do vaso, e as raízes vão atrás dessa umidade. Então esse vaso é um vaso 100% para incentivação do aumento da massa, da densidade da massa radicular. Fundo fechado tem essa finalidade. Vaso com fundo furado, totalmente furado ou parcialmente furado. Esse vaso ele já soma à técnica do airpot uma outra técnica de crescimento de tronco. Quando você tem um vaso confinado com uma limitação de volume de substrato, você quer que esse crescimento do tronco, da massa do tronco, seja mais rápido e maior, você pode colocar esse vaso sobre um vaso bem maior, com um material de substrato bem mais nutritivo, para que as raízes passem por dentro desses pequenos furos e cresçam dentro do vaso maior, né? Usando esse vaso aqui como um exemplo, você poderia fazer uma sobreposição de vasos. Então você tem um confinamento, onde você quer o volume de raízes final da tua planta sob controle, e um crescimento no momento de expansão da planta, de ganho de massa, ganho de volume, com um vaso de apoio, onde vai dar muito mais nutrientes para que essa planta consiga crescer e engrossar o calibre de maneira mais rápida. Essa técnica é conhecida e vulgarmente chamada de mamadeira, né? Não é novidade para ninguém. A mamadeira. Algum pouco controversa, alguns dizem que não fazem efeito, outros são defensores. Eu posso falar como bonsaísta de varanda, por não ter solo disponível aqui, que ela funciona e funciona muito bem. Inclusive, eu tenho aqui na minha varanda jardineiras que eu uso como base da mamadeira. Depois eu mostro um outro vídeo para vocês, que eu desenvolvi vasos específicos para colocar na jardineira do prédio, daquela de fachada, usando aquele volume de terra numa jardineira de 50 centímetros de profundidade.
como base da minha mamadeira. E as raízes entram para dentro dessa jardineira. E quando eu preciso fazer a manutenção, eu tiro, faço o rompimento das raízes, faço a manutenção, coloco de volta e começo o crescimento todo novamente. E aí, com isso, ela vai ganhando calibre. Certo? E ainda os vasos com a concavidade para condução de raízes para efeito de condutor de raízes. O que é o que nossos discos fazem também com maestria, né? Os discos condutores de raízes, quando você coloca aqui, você faz com que, para que isso você consiga direcionamento de nebário, direcionamento da base da planta. Então, no único vaso, nós temos a técnica de desenvolvimento da massa radicular, do volume, aumentar o volume e densidade dessas raízes finas, para que a planta consiga a captação de nutrientes suficientes para o seu crescimento. Nós temos a técnica de crescimento de massa, com a condução dessas raízes pelo fundo furado para além do volume do pequeno vaso. Temos a técnica de condução, de direcionamento de raízes, para que a gente consiga um nebário no formato que a gente espera que aquela planta tenha. E, por último, uma técnica voltada para o adensamento e crescimento da copa da árvore, né? Esse vaso, ele possui furos na sua borda, furos pequenos, furos grandes, furo pequeno. Os furos pequenos são para auxiliar nas ancoragens, uma técnica que, somada à aramação, faz com que nós consigamos modelar a planta no nosso formato desejado. Então, os furos pequenos são muito práticos e eficientes para o sistema de ancoragem. Já esses furos maiores, eles existem para que eu monte em cima desse vaso uma outra técnica que se chama mini estufa. Vou mostrar para vocês como funciona. Então está aqui a mini estufa montada sobre o vaso aerado. Esse é mais um recurso que esse vaso oferece, que é a montagem de uma estrutura em domos, para que você possa, com filme PVC, envolver ela e criar um ambiente de umidade controlada para o desenvolvimento da tua copa. Essa mini estufa, ela vai fazer com que esse espaço dentro dela fique com uma umidade bem mais alta. Então, plantas que gostam da umidade, que incentivam a brotação com essa maior umidade, vão desenvolver muito mais rapidamente sua copa e sua massa foliar dentro dessa pequena estufa, né? Todo em volta com filme PVC, você faz um furo, um acesso para a rega, e a planta fica desenvolvendo durante um determinado período com essa umidade aumentada. Plantas que normalmente as ficus, que se você procurar o resultado de raízes aéreas, essa técnica ela faz com que brote raízes aéreas assim absurdamente. Você vai ficar impressionado com a quantidade de raízes aéreas que brota dentro de um ambiente de umidade elevada como uma microestufa como essa. Então, como vocês podem ver, o vaso High-Tech Bonsai, o vaso aerado da High-Tech Bonsai, oferece numa única peça diversas soluções tecnológicas que vão melhorar o desempenho e acelerar o resultado do seu bonsai. O desempenho do crescimento da planta, num somatório de técnicas comumente e tradicionalmente usadas há muito tempo. Eu não inventei nenhuma dessas técnicas. Essas técnicas já existem, já são comprovadas a eficácia de bonsaístas de muitos e muitos anos, né? A técnica da mamadeira, o Hidaka, usava. Tem um vídeo nosso, o Hidaka, depois vou botar o tag aqui para ele, que eu falo da técnica de mamadeira que o Hidaka usava, um dos mestres do bonsai no Brasil. Então, o sistema de estufas também plenamente usado, principalmente em países de clima mais frio, né? Mas ainda assim, muito útil quando você quer aumentar a umidade para conseguir esses resultados. A técnica de desenvolvimento da massa radicular pelos furinhos laterais do airpot, né? Uma série de vantagens que você consegue utilizando esse tipo de equipamento.
Então, já que nós estamos com a bancada montada, os vasos mostrados e uma planta aqui pronta para ser trabalhada, por que não usar um vaso desse na prática para mostrar para vocês como seria o replantio num vaso, né, da linha airada da Hightech Bonsai? E eu vou usar justamente essa planta aqui, eu vou fazer porque já estava na hora. Essa é uma planta, é uma acerola, uma planta de acerola, um pé de acerola, obtido através de alporquia. Como toda planta tem uma história, no próprio vídeo do Rodak também falo sobre isso, né? Que eu já marquei para vocês. O bacana de se cultivar o bonsai também são as histórias que cada planta traz para a gente. Vem junto. Esse alporque aqui é uma planta que eu ganhei do meu mestre Cláudio Rato, da Escola de Bonsai Niterói, que foi feita na aula de alporquia, realizada lá no viveiro dele, lá em Niterói. E essa aula de alporquia foi a última aula antes de começar a pandemia. Então, depois que foi feito o alporque, não ocorreram mais aulas presenciais lá durante um bom tempo. Eu fiz o alporque, foi o alporque feito por mim, sob a orientação dele, do mestre, mas eu não tirei o alporque, porque as aulas deixaram de acontecer. Passou algum tempo, a pandemia deu uma freada e nós voltamos a fazer encontros do nosso grupo. As aulas continuaram de uma maneira diferente, cada um tocando no seu próprio viveiro, mas nós nos encontramos eventualmente nas festas de fim de ano, no Natal. E num desses natais, o Cláudio me trouxe essa planta envasada, já com um calibre interessante, e me deu de presente o alporque que eu mesmo fiz na última aula presencial lá dentro da Escola de Bonsai Niterói. Ela está com uma brotação nascendo, nós estamos no meado para primavera, né? Está forte, então, e já está há muito tempo. Isso aqui é o vaso original do alporque. Então já tem bastante tempo, vou te falar a verdade, já até passou do tempo dessa planta mudar de vaso. Depois que eu ganhei ela, eu nunca desenvasei. Ela já tem calibre interessante, ela precisa desenvolver, ela já tem um calibre e movimento interessante. Isso já foi obtido por ser uma planta de alporque. Nós já escolhemos lá na árvore um ponto com uma movimentação interessante, né? E o calibre ela ganhou já nesse vasinho. Vamos ver como é que vai estar essa raiz, nunca vi, né? Já que saiu do alporque, o Cláudio retirou, e eu nunca vi como é que vai estar. Vamos passar para esse vaso de 2 litros, com a técnica do airpot e fundo fechado. Conforme tiver essas raízes, eu vou usar um disco de condução de 12 centímetros. Disco de condução de 12 centímetros que encaixa muito bem no vaso de 2 litros. Eu até poderia já passar para o vaso de 7 litros. Mas a minha intenção não é ganhar calibre. E o calibre que eu quero para essa planta já estou satisfeito. Eu quero depois compactar e conduzir copa. Então um vaso de 2 litros já vai ser interessante para que eu trabalhe tanto a densidade da massa de raízes como a condução do nebário, baseado no que eu vou encontrar agora. Então vamos dar uma liberadinha aqui na mesa para poder trabalhar. Para quem gosta de cor de rosa, tem aqui a nossa plaquinha: não toque no bonsai. A plaquinha 3D. Você também coloca um pouco de humor dentro do teu bonsai. É uma imagem já conhecida, né? Mas essa aqui construída em 3D. O bonsai em 3D, os bonequinhos em 3D. Pode ser de qualquer cor. Bem divertido colocar ela no teu viveiro ali, em exposições, né? O pessoal já olha e já vê que o bonsaísta é bravo. Então esse vai ser o vaso, talvez o disco de condução de raízes. Vamos aqui abrir esse torrão e ver o que nós vamos encontrar. O Cláudio ele colocou um vaso dentro do outro, agora que eu vi. Ah não, acho que foi eu que coloquei. Não lembro. Esse vaso aqui já está bem deteriorado, ressecado. Então nem vou me preocupar em reaproveitar esse vaso.
vai na violência. Uma boa massa de raiz daquelas que eu falo, né? Elas vão circundando, ó. Elas vão rodando aqui o vaso, né? Quando eu tirar aqui tudo, você vai ver que elas crescem em comprimento. Então vamos tirar todo esse substrato velho aqui, que já está bem ressecado e com certeza já esgotou os nutrientes, apesar de eu estar sempre adubando essa planta. Com muito cuidado, para evitar de romper essas capilares. Não tem como, ela vai romper de alguma forma, mas evitar ao máximo a perda aqui pela remoção desse substrato. Para quem tem viveiro em casa, em jardim, uma técnica fácil e boa para fazer essa operação aqui é usar o jato d'água. Aqui, infelizmente, eu não posso usar isso, não tem como. Para vocês terem ideia, nem ponto de água eu tenho aqui nessa varanda. A minha rega é toda feita a partir de um equipamento de pressurizador, né? Que é muito prático. O meu uso de 10 litros. Encho ele, bombeio pressão e vou regando. Mais prático do que no início eu fazia com regador. Regador de 2 litros eu tinha que toda hora. Enche e traz, enche e traz. Esse de 10 litros. E eu uso mais ou menos 10 litros por rega aqui no meu viveiro. Então eu já tenho como base essa quantidade de água que eu sei que eu uso para uma rega de todas as plantas. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu estava conversando aqui com o meu vizinho da casa do lado, a gente fica conversando pela varanda, e ele está fazendo justamente manutenção ali nas plantas dele agora. É uma casa grande, com piscina, quintal. Eu estava falando para ele que eu tenho mais planta, muito mais planta do que ele na casa, eu numa varanda. Que eu estou praticamente no ponto de ter que entrar nessa varanda aqui com um facão para abrir caminho, abrir a picada. Mas tenho certeza que muitos de vocês que viram esse vídeo se identificam com a situação, né? A gente gosta, aí vai criando as prateleiras, vai criando as áreas para fazer apoio, e as plantas vão crescendo. E eu que gosto de fazer estaquia e tal, propagação, pô, eu até evito. Inclusive é um dos motivos que na hora de fazer um replantio como esse, eu penso, obviamente aquele vaso ali dá uma condição de crescimento melhor, de 7 litros. Um vaso de 7 litros me daria condição melhor do que um vaso de 2. Mas eu não tenho espaço para colocar todas as plantas em vasos de 7 litros. Então eu também tenho que pensar nisso. Você vê, esse alpoá que foi extremamente bem sucedido. Ele gerou muita raiz no ponto da seção. Já tem realmente umas raízes interessantes aqui para que a gente faça a seleção e condução do nebare. Então, na base da planta, ó, raiz interessante já saindo aqui. E já uma boa quantidade de raiz próximas a essa base. É claro, cada planta tem uma característica, né? As ficus é que jogam essas raízes bem longe. Essa aqui também jogou alguma coisa, ó, que vai rodando. Então nós já vamos aproveitar, fazer a limpeza dessa parte aqui de baixo. Ver o que eu vou tirar, principalmente essas da meiuquinha. Jogar essas daqui mais abertas. Essas daqui, essas pequenininhas daqui do miolinho vão rodar. Essas daqui do meu dedo. Essas daqui eu vou conduzir com o disco de raiz, disco condutor de raiz, certo? E transplantar para o novo vaso. Então vamos começar a limpeza aqui.
das raízes que eu já decidi que eu não vou usar. São as raízes aqui de fundo. Pouca coisa vai sair. Transplante como esse tenta manter aí uns 70% da raiz original e remover uns 30% no máximo. É claro, né? Se você vai manter 70%, você remove tudo. Senão a matemática não fecha. Você vê, um cortezinho de nada já limpou o fundo da planta. Aquelas 3 raízes que eu tirei aqui. Tirei essa pequena quantidade daqui desse ponto. Já abriu espaço para um fundo limpo, para que eu possa, com a concavidade do disco de raiz, fazer a minha acomodação, condução e replantio. Usando os vasos da Hi-Tech, nunca mais você vai precisar disso, né? Telinha de fundo de buraco. É uma das vantagens também de você, quando usa o fundo furado, mesmo que não seja para finalidade de mamadeira, você tem um fundo plenamente drenante, 100% do fundo drenante. Não só os furos do vaso que você precisa proteger com tela, nunca mais vai usar, o fundo inteiro é drenante. Então, quando você quer uma situação de muita drenagem, fundo furado, planta na bancada, pezinho afastando o fundo da bancada para que não acumule água, essa água escorre. Fundo furado também para técnicas de alta coeficiente de drenagem, perfeito. Então vamos lá. Vamos estudar aqui como acomodar no disco. Posição da planta. Os discos de condução de raiz, eles têm pequenos furos, justamente para facilitar a amarração por arame das raízes, para fazer essa fixação bem firme na planta. E essa ondulação na borda já foi um desenvolvimento do primeiro projeto. O primeiro projeto era todo liso. Até tinha um aqui do primeiro projeto. Aqui. Os primeiros discos de raiz eram assim, furados, mas redondos. Depois eu, usando na prática do dia a dia, vi que criando ondulações, eu conseguiria, com uma facilidade maior, amarrar e conduzir essa raiz para o lugar que eu quero, para que ela não deslize no sentido horizontal, né? Então, cada ondulação dessa eu uso para colocar a raiz conforme eu quero dentro dela, amarro com arame e ela fica ali travadinha. Então, mesmo que a planta cresça e queira tomar um caminho diferente do que eu estou programando para ela, a ondulação faz com que essa raiz cresça naquela posição travadinha, né? Essa daqui, por exemplo. Quero ela aqui. Amarro aqui nos furos, ela vai ficar aqui. Se eu quiser trazer para cá, com a minha planta na minha posição, faço isso. Se eu quiser trazer para cá, faço isso. Escolho a posição, amarro com arame. Uma amarração que não precisa ser extremamente apertada para não estrangular o crescimento da raiz. E a posição vai ficar garantida pela ondulação da borda do disco. Ok, já demos uma olhada aqui. Vamos preparar aqui a aramação de borda. Corto alguns aramezinhos vão servir de grampos. Eu fazia muito com arame fino, bem fininho. 0,5 milímetro, até menos, né? Na ideia de que o arame fininho resolve, mas eu vi que com o tempo, e na hora de amarrar, ele quebra mais fácil e pode machucar a planta. Então agora eu gosto de fazer esses grampos com um pouco mais grossinho, 1 milímetro, 1 milímetro e pouco. Ele é menos agressivo na planta e mais resistente aqui para eu poder amarrar. Com esse um pouco mais grosso, eu não preciso às vezes nem fazer laçada. Eu só faço curva. Só dobro ele para dentro. Ele já trava de uma maneira suficiente para garantir a posição da planta aqui no vaso, no disco.
né? Só dobras para dentro. Claro, se eu quiser fazer aqui uma laçadinha. Eu nem gosto de laçar tanto, porque quando a raiz engrossa, quando está laçado, eu travei. O arame não vai ceder quando eu faço laço. Dessa maneira, conforme a raiz engrossa, ela vai puxar um pouco esse arame aqui, ela já vai estar na posição, ela já vai ter se estabilizado naquela posição, e a raiz engrossando, ela vai puxar o arame, ele tem folga para ele trabalhar. O disco de eu também tem furinhos menores, quando é o caso, que aplica essa mesma técnica de travamento por atrito, sem precisar fazer laçado. Eu faço o grampo, só dobro a ponta, e o travamento por atrito, que os furos eles são inclinados. Ok, planta no lugar, disco de raiz na condução. Agora, eu estou sentindo que ela precisa, esses 4 grampos não são suficientes para manter ela firme nessa posição. Então, eu vou fazer uma amarração do corpo ao disco. Esse sim tracionado. Que aí eu vou manter a planta colada no disco. Então, o arame maior. Mas acabou que ficou pequeno, porque esse eu preciso de laçada. Esse arame ficou pequeno. Ok, eu não vou laçar a planta, eu só vou passar por cima dela, usando essa curvatura. E nesse eu vou dar um pouco de pressão para manter ela bem firme e presa no disco. Né? E qual é a técnica? Puxa e roda. Puxa e roda. Puxa. E é esse tipo de movimento aqui no arame fino. Esse mesmo arame aqui, se eu fizer muita pressão, ele não aguenta. Não quero uma pressão absurda, só quero o suficiente para sentir que a planta não vai se movimentar sobre o disco. Ela já está bem calçada aqui no ponto que eu escolhi. Muito bem. Vamos dar um acabamentozinho aqui, tirando o excesso, dobrando, dobrando, dobrando. Firme, conduzida. Umas raízes saindo aqui para cima, vamos limpar. Raízes saindo no mesmo ponto da que eu considerei principal, vamos limpar. Essa é a principal, ela estava saindo em volta. Essa aqui é saindo muito de cima, trepando, vamos tirar. Essa saindo de cima. Então a gente faz a limpeza. Essa está para baixo, essa está para baixo. Ok. Muito bem. Tá aí a nossa acerola pronta para a próxima etapa. Limpezinha aqui no substrato que eu tirei. Porque eu tenho, como eu sempre falo, o hábito de usar um pouco desse substrato antigo nos reenvasos novos. Eu acredito que a micorriza, a ambientação que essa planta fez com esse substrato, e já que estava uma planta saudável, não estou comprometido com contaminantes nem nada, então eu acredito que manter esse substrato antigo no substrato novo é benéfico para a planta. Faz com que ela se sinta um pouco em casa. Pode ser só um aspecto psicológico, né? Mas é como se você usasse todos os seus móveis antigos no seu apartamento novo. O apartamento é novo, mas você já se sente em casa desde o primeiro momento. Um pouco de farinha de ossos.
Já coloquei casca de cupim. Tô achando que ele com uma cara de muito orgânico. Então vamos colocar esse material aqui. Eu hoje faço a minha composição de substrato meio que no olho. Eu já tenho aqui meus materiais básicos. Então, dependendo do resultado que eu quero, eu já parto de um substrato que eu já tenho pronto aqui, de outras plantas que eu fiz. Vou botar um pouquinho dessa casca de arroz torrada. Dá. O objetivo é sempre um substrato drenante, se mantenha drenante ao longo do tempo, não venha compactar, granulometria adequada para a planta que você está criando. Eu trabalho com plantas pequenas, né, médias e pequenas, então praticamente um substrato é sempre do mesmo tamanho. Isso facilita quando você não tem uma variedade grande de plantas, né? De tamanhos de plantas. Aí eu componho ele com os nutrientes que eu acho que funcionam bem aqui para o meu microclima. Ainda tem isso, né? Você precisa testar qual é o microclima que você tem e o substrato que se adequa mais. Eu moro na frente da praia, muita umidade, muito vento. Então, apesar do substrato deve ser drenante, ele não deve acumular água estocada, ele também não pode evaporar com muita velocidade. Senão as plantas ressecam muito rapidamente. Nisso a areia é fundamental aí. Gosto muito de usar areia de filtro de piscina, bem homogênea, grossa e limpa, estéril. Então mostrei casca de arroz carbonizada e vamos lá. Então vamos preparar a caminha. Primeiro, vou pensar aqui, vou amarrar isso aqui no fundo ou não. O disco ele facilita muito amarrar a planta para ela ficar firme. Eu acho que eu vou amarrar. Dar uma tracionada aqui nela no fundo para ela ficar bem travadinha. Então, mesmo o fundo fechado, ele tem os furinhos que servem justamente para isso, para que eu possa amarrar minhas plantas. Né? Esse arame aqui passado, ele fica acima do limite do pezinho, então quando você colocar a mesa na superfície da tua prateleira, ele não fica bambo e nem perde o equilíbrio. Todo projeto é pensado para que a tua rotina e prática do bonsai seja a melhor experiência possível. Né? Então tá aqui o aramezinho, vamos fazer a caminha. Nesse aqui, como eu não tenho furo no fundo, eu não preciso fazer uma cama de substrato grosso. Quando o fundo é furado, eu gosto de fazer o fundo de substrato grosso, para que se você evite perder areia pelo fundo, pelo furo, esse aqui não é preciso, então é substrato direto. Então quando eu falo fazer a caminha, o que é? Para quem está começando agora no mundo do bonsai. A base para eu colocar o disco, para onde eu vou colocar a planta. É literalmente a caminha, onde a planta vai dormir aqui, né? Essa caminha ela tem que ser de acordo com a altura que eu quero que a planta venha a ter no vaso. Normalmente eu encho o substrato até um pouquinho menos do que essa virada da borda. E esse substrato tem que cobrir toda a parte de raízes da planta. Então aqui já está no ponto. Essa caminha já está no ponto. Então vamos pegar o arame aqui. Passa aqui pelo furo. Centralizo. Posiciono. Acomodo. Primeira laçada na mão. Depois com o alicate. Ferramenta, meu amigo. Dá a ferramenta certa, se move uma montanha, né? Então você tem que ter. Entra na seção da Hightech Bonsai Ferramenta, a gente trabalha com a linha da Tian Bonsai. Uma das melhores linhas chinesas que tem. Todas essas minhas ferramentas são Tian Bonsai. Tá? Quando você começa, você pode começar com um alicate comum. Esse aqui, por exemplo, é o de tracionamento e manipulação de arame, né? Então cada alicate tem a sua finalidade. Corte de arame. Existe aqueles alicates de obra, construção civil para cortar arame? Tem, mas ele tem a ponta bicuda, né?
Então, numa operação que você vai fazer na planta, aquela planta pode machucar a planta, cortar além do que deve. Esse aqui é feito para você ter corte preciso no lugar que você quer. Ele belisca o arame ali e corta o arame sem correr muito risco de você estar cortando além ou a própria planta. Tracionamento, beliscar o arame. Vai lá na pontinha, pega o que você quer, puxa, enrola. Então vamos lá. Disco de raiz, as raízes distribuídas ao longo do disco, bem firme. Não vou virar de cabeça para baixo, senão o substrato vai sair do lugar. E agora vamos completar com o substrato. Então vocês viram que deu certinho aquele ponto que eu falei de cobertura, todas as raízes estão cobertas. O substrato está aqui um pouquinho abaixo da viradinha da borda. Ok, vou colocar um pouquinho mais, porque quando molhar, e agora também quando fizer a compactação, ele vai descer um pouquinho. Hashi, percebe, vocês novatos, a importância desse procedimento agora? Eu aqui, parece que eu preenchi com o substrato o vaso e ocupei todos os espaços do vaso com o substrato, né? Mas quando a gente faz esse movimento de, o pessoal fala, né, chunchar, olha, o substrato vai descendo, vai indo para baixo para ocupar espaço que você pensava que estava ocupado e não estava. Quando você tem o disco de condução de raiz, é até um pouco mais complicado, porque o disco é um obstáculo ali para você. E não é interessante deixar espaços vazios dentro do substrato. Então, fazendo esse movimento aqui, para quem trabalha em construção civil, como eu já tive a oportunidade de falar, eu sou arquiteto, e já teve a oportunidade, felicidade de bater uma laje, ou fez a sua própria casa, né? Não necessariamente trabalha na construção civil, já viu uma ferramenta que na hora que você joga o concreto nas vigas e na laje, você coloca lá dentro, ele vibra, se chama vibrador de concreto. E o concreto que você jogou e pensou que estava ocupando tudo, vai lá na metade, desce e fala para onde foi esse concreto. É a mesma coisa. Então o hashi é o vibrador de concreto dos vasos de bonsai. É uma ferramenta interessante para se pensar em fazer, né? Um pouco exagerado, um vibrador em formato de hashi. Você coloca aqui, e o substrato vai descendo. Aqui em cima com cuidado, para ele ocupar o espaço dentro das pequenas raízes da planta. Importante. Como eu sei que tem um disco de raiz aqui, ó, eu vou aqui no tato, aqui está o disco. Um pouquinho mais para cá, sair do disco, vai lá embaixo. Para jogar isso aqui para baixo do disco. Mas tem a parte também super importante, que é a parte por cima do disco, onde estão todas aquelas raizinhas. Então aqui eu faço com muito cuidado para não romper raiz. Não sei se vocês perceberam, da primeira imagem para cá, o nível do substrato já desceu. Ele acaba também saindo um pouquinho pelos furinhos, aí as pedrinhas maiores vão tampando aqui o furinho, vão não tampando, né? Mas vão se posicionando ali na frente. E aí ele finalmente fica estanque. Aquela última complementada. Aí existem questões estéticas, né? Por exemplo, tem gente que gosta aqui desse acabamento. O acabamento que esse material aqui dá. Tem que peneirar de novo, né? Vai soltando pó. Então tem gente que coloca, né? Quem trabalha com a telha. Tem tempo que eu não trabalho com telha. Só para dar um acabamento aqui de superfície. Homogêneo, estético. Esse material aqui é o que se chama de acadama brasileira. Esqueci o nome. Depois eu boto aqui na legenda. Fizemos uma compra coletiva lá com o pessoal da escola de bonsai. Funciona muito bem. Ele é um material com propriedades orgânicas, orgânicas e inorgânicas. Ele não se adensa, ele não compacta o solo como material orgânico, como uma terra preta, mas ele tem nutrientes. Muito bem. A planta parece estar deslocada do centro do vaso pela posição que eu coloquei o disco e o seu nebário, porque aqui eu tenho uma parte que está enterrada, que é o nebário da planta, que não está aparecendo aqui. Ok? Então, Wagner, você botou ela descentralizada. Não, ela está centralizada. Mas a base de nebário não está aparente, porque eu decidi cobrir tudo de substrato nessa fase. Ok? Então vamos à regra.
água com enraizador, vamos por submersão. Eu gosto de fazer assim a primeira rega, principalmente por conta do disco de raiz que está lá dentro, disco condutor de raiz. Porque a rega, quando você faz pela superfície, quando você tem a obstrução do disco condutor de raiz, você corre o risco de não colocar umidade suficiente debaixo do disco de raiz. Apesar de que debaixo do disco de raiz não é um lugar que a raiz vai se instalar. A raiz, quando você tem o disco, ela desce pelas beiradas, vai para o fundo do vaso e se distribui. Nesse caso aqui, que é um vaso airado, ela vai seguir para o caminho lateral, vai achar os furinhos, vai sair pelos furinhos, vai queimar e vai começar a se ramificar internamente, sempre acima do disco. A tendência dessa técnica de uso de disco mais vaso airado é essa, que a raiz se concentra na parte superior do disco. Trabalho realizado, trabalho concluído, acerola já no vaso novo, casa nova, né, usando essa técnica do vaso airado da Hi-Tech Bonsai. Né? Então você que acompanhou o nosso vídeo, chegou agora no final. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque eu estou sempre mostrando aqui a realidade do nosso viveiro. A Hi-Tech Bonsai foi criada para desenvolver ferramentas e soluções criativas para o desenvolvimento e aprimoramento da técnica do bonsai, baseado em técnicas tradicionais do cultivo dessa nossa nobre arte. Então eu desenvolvo ferramentas e soluções que vão facilitar a vida de quem cultiva nossos bonsais. Né? Eu sou um bonsaísta de varanda, trabalho em pequenas plantas, pequenas escalas, mas também pensando em ajudar quem trabalha em todas as escalas, todas as proporções. Então, como eu falei, curta esse vídeo para ajudar a divulgar nosso trabalho, se inscreva no nosso canal para se manter atualizado. Tendo curiosidade de ver mais informações sobre a nossa linha de vaso airado e toda outra linha de acessórios da Hi-Tech Bonsai, também para decoração de pending, peças decorativas, né, peças práticas, porta-arames, vasos, uma linha de... Hoje estamos com mais de 1000 produtos de desenvolvimento, de criação e produção própria. Entra no nosso site www.hitechbonsai, tudo junto, botando a legenda aqui embaixo, e descubram mais sobre esse fantástico mundo dos bonsais e as ferramentas que a Hi-Tech Bonsai te oferece para facilitar a nossa vida de bonsaísta. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.